coisas tudo fica mais fácil. É mais fácil pegar carona, encontrar um lugar para trabalhar. É mais fácil viajar. E se desse para ser mais fácil com a nossa grana também? E se ela pudesse render enquanto desenvolve a sua região? E se você pudesse começar a mudar o mundo com algo tão simples quanto abrir uma conta digital? Agora você pode. O Sicredi. Seu dinheiro pode mais. Quando você troca o supermercado por compras na feira. Ou quando, em vez de ir naquela loja mega famosa, você vai na lojinha do seu bairro. A grana, ao invés de ir pra longe, fica aqui pertinho, desenvolvendo a sua região. E é a mesma coisa quando você escolhe o Sicredi. Além de ter tudo o que você precisa numa conta digital. Quer fazer a diferença? A gente também. O Sicredi. Seu dinheiro pode mais. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho com você sobre educação financeira. Meu nome é Raquel, sou assessora dos programas de relacionamento da Sicredi Zona Sul RS. A gente já inicia a nossa conversa fazendo esse questionamento para vocês. Se a partir de hoje você não recebesse mais o seu ganho mensal, por quanto tempo conseguiria manter o seu atual padrão de vida? É uma reflexão extremamente importante que muitas vezes a gente não se dá conta de fazer essas perguntas, né? E até quando vai o nosso salário? Então, o pessoal distribuiu aí para vocês um questionário para fazer uma análise do perfil financeiro de vocês. Esse material é da DESOP, que é a empresa parceira do Sicredi, e é a metodologia que a gente está trazendo para trabalhar a educação financeira. Quem está nos assistindo aí pelo Facebook pode entrar na página da desop.com.br para pegar o questionário para identificar o seu perfil. O questionário vai identificar, então, se vocês são endividados, equilibrados ou investidores. Façam primeiro a resposta, respondam a primeira folha, e na segunda folha, então, estão as respostas, mas não olham. Primeiro, tentem responder a primeira parte, né? O que a gente tem para dizer para vocês aqui sobre os perfis da educação financeira, né? O endividado, a partir do momento que ele descobre que ele é endividado, ele já está dando o primeiro passo para sair da dívida. Porque ele vai fazer todos os esforços necessários para sair daquela situação. E quem está equilibrado já está mais na zona de conforto. Já tem mais, consegue poupar um pouco, por vezes fica tranquilo, não poupa, mas gasta comprando algumas coisas. E essa zona de conforto é perigosa, porque qualquer imprevisto pode fazer ele escorregar e vir a ser um inadimplente, um endividado. Então, por isso que o equilibrado precisa sempre ter uma reserva financeira. Especialistas apontam que, no mínimo, 10% a gente precisa reter dos nossos ganhos para a nossa aposentadoria. E a gente precisa também ter recursos reservados para esses imprevistos. Aqui está o endereço, então, da DESOP. Quem nos assiste aí no Face pode pegar o endereço e buscar o questionário para poder identificar o seu perfil, então. O endividamento das famílias no Brasil bate recordes, né? Hoje já somos 57 milhões de pessoas endividadas no Brasil. E dos brasileiros acima de 19 anos de idade, 60% deles têm contas atrasadas que superam toda a renda mensal. Então, imaginem receber o salário, pagar as contas, e no final do mês ainda faltar contas para pagar e não ter dinheiro para comer. Essa é a realidade de 60% da população brasileira. A Previdência Social no Brasil hoje traz esses números bem alarmantes, né? Apenas 1% são independentes, conseguem, com a sua aposentadoria, viver tranquilamente. 25% são obrigados a continuar trabalhando. 28% dependem de caridade e 46% dependem de parentes. Que grupo vocês querem fazer parte? Do 1%, né? Então, a gente precisa iniciar ontem a nossa reserva financeira para a nossa aposentadoria. Segundo o IBGE, a população acima de 65 anos na sociedade brasileira vai passar de 9% para 25%.
em 2060. Está logo ali, né? Então, hoje a gente já, quem aqui de Pelotas mesmo, andando pelas ruas, já percebe a quantidade de casas geriátricas que a gente tem. Os bailes de terceira idade estão evoluindo. A gente tem festas de segunda a segunda, né? E a população está envelhecendo mais, né? Lá em 1923, quando foi criada o INSS como uma solução para proteger o futuro dos brasileiros, nós tínhamos uma realidade que a expectativa de vida era de 42 anos de idade, a média de filhos por mulher era de 6 filhos por mulher. Hoje a expectativa de vida aumentou, passou para 74,6 anos de idade, e a expectativa e a realidade é de 1,7 filhos por mulher. Né? Então, menos pessoas, consequentemente, menos pessoas produzindo. Né? Quando foi criado lá o INSS, nós tínhamos 8 trabalhadores para cada um aposentado. Hoje, a gente tem 1,4 trabalhadores para cada um aposentado. Então, a solução se tornou defasada, né? E a gente não tem mais viabilidade nessa previdência. Então, a previdência privada, o quanto antes, melhor. Quanto mais cedo a gente começar, melhor. Aqui a gente traz uma escadinha para vocês entenderem um pouco, né? Se eu começar com 30 anos de idade, depositando R$ 102 mensais na previdência, eu vou me aposentar aos 65 com R$ 100 mil. Ah, já passei dessa idade, não dá mais, já passei dos 30. Bom, se eu começar aos 40, eu já vou ter que depositar 220 por mês, para poder ter essa tranquilidade quando for me aposentar. E não dá mais, já passou também. Bom, com 50 anos eu já tenho que depositar R$ 615 por mês para poder ter essa tranquilidade. Então, a gente precisa entender que o quanto antes a gente começar a nossa previdência privada, melhor. Hoje, quem está aposentado está vendo cada vez reduzir mais esse valor. O custo de vida sobe e a aposentadoria não acompanha proporcionalmente esses gastos que o aposentado vem a ter. Né? Depois a gente vai estar vendo um vídeo no final que explica bem essa realidade. Remédios mesmo, né? Um aposentado que gasta com remédios é quase metade da sua aposentadoria. Né? Então, a gente precisa, o quanto antes, começar a poupar, melhor. E esse gráfico traz bem essa realidade. A DESOP, como eu comentei, é a empresa que o Sicredi buscou de parceiro para trabalhar a educação financeira, por ter uma metodologia prática e com utilização na nossa vida diária. As 4 letras, então, da empresa resumem os 4 pilares da metodologia: diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. São as 4 etapas que a gente precisa passar para poder realizar os nossos sonhos. Diagnosticar, então, é o primeiro pilar da metodologia. O pessoal entregou para vocês aí no início um apontamento de despesas. Esse livrinho é um presente do Sicredi para vocês já iniciarem hoje o diagnóstico de vocês. Então, quando vocês abrem ali na primeira página, já tem o espaço para colocar a data, nome de vocês, né? E lá na página 13, vocês já podem começar a preencher os campos com as informações das despesas que vocês vão vir a ter. Como que a gente vai preencher? Então, aqui na tela eu trago alguns exemplos, né? Lá em cima a gente vai colocar o mês. Ali no campo despesa, a gente vai colocar qual é o nome dessa despesa: supermercado, farmácia, carro. Todas as despesas vão ter uma folhinha para cada despesa. Tá? Então, se alguma despesa vocês acham que vai ter um pouco mais, já deixa 2 folhinhas para aquela despesa. Quem tem animais de estimação, uma folhinha para cada animal de estimação. Quem tem filhos, uma folhinha para cada filho. Quem é assalariado, então, vai preencher esse diagnóstico por 30 dias. E quem é autônomo ou tem renda variável, por, no máximo, 90 dias. De 60 a 90 dias, para poder fazer uma média, né, das suas despesas. No final, então, desse período, vocês vão analisar qual foi a média dos gastos de vocês, de todos os grupos que lá vocês colocaram em cada folhinha, né? E vão ver onde é que está o problema de vocês. Eu vou dizer para vocês que, de início, é bem complicado, né, a gente fazer à risca
essa metodologia. Mas como eu fiz e deu certo, por isso que eu estou aqui para contar para vocês hoje. O livrinho, ele é pequenininho assim. Vocês sabem por quê? Carregar na bolsa. Olha o tamanho da bolsa ali. Vamos ver se a gente vai achar um livrinho dentro dessa bolsa. Vocês acham que bloquinho a gente vai achar dentro dessa bolsa? Mais difícil, né? Então, da onde sai o dinheiro para pagar? Da carteira. Então, homens e mulheres, o livrinho é pequenininho, que é para carregar na carteira, né? Da onde sai o dinheiro, da onde sai o cartão. Também do lado vocês vão ter o espaço para colocar a informação da onde foi feita a compra, se foi no dinheiro, no cartão, no vale alimentação, no cheque, enfim. Né? Tudo a gente precisa anotar para depois a gente poder fazer o diagnóstico, o acompanhamento no final. No final dos 30 dias, então, vocês vão conseguir fazer esse fechamento e o balanço. Aqui a gente traz também a informação de alguns aplicativos que existem disponíveis no mercado que ajudam também a fazer esse diagnóstico. Eu utilizo o Organize, que é muito bom, ele não tem custo. Alguns aplicativos, a partir de algumas especificações, eles já começam a cobrar. O Organize não cobra. Quem tem a conta no Sicredi mesmo, quando faz a compra e recebe ali o aviso daquele crédito ou daquele débito, o Organize já te pergunta se tu quer puxar aquela despesa para o teu aplicativo. E aí tu coloca da onde é aquela despesa, se é supermercado, se é farmácia, se é roupas, calçados, enfim. E aí o aplicativo te ajuda também a fazer esse controle. Algumas pessoas, colegas que participaram junto desse trabalho, começaram a guardar os ticketzinhos aqueles do cartão. Depois eu anoto, depois eu anoto. Não dá certo, gente. Tem que anotar na hora que faz a compra. Porque o objetivo do bloquinho é para te fazer um diagnóstico. E aí, quando tu tira ele da carteira, tu já vai, inclusive, te dar conta o porquê que tu está fazendo aquela compra. Tem a data para colocar ali no livrinho, vocês vão ver. Porque se vocês comprarem, por exemplo, aqui na feira hoje, vão comprar um calçado. Né? Hoje é dia 21. Vão comprar um calçado. Vai chegar no final do mês, vocês vão no centro comprar um outro calçado, vocês vão pegar o bloquinho e vocês vão ver, bah, eu já comprei um calçado esse mês. Será que eu preciso de outro calçado? Então, olhem em casa primeiro, né? Vejam o que tem, analisem para ver se realmente aquela compra é necessária. No final desses 30 dias, então, a gente vai conseguir eliminar por completo o desperdício, reduzir ou eliminar o que é supérfluo e otimizar gastos procurando alternativas para consumir somente o necessário. Aqui eu falo também da questão dos genéricos, né? Genéricos em tudo, não só de medicamentos, mas a gente não se dá conta, por vezes, que no mercado mesmo, qual é o desengordurante de cozinha que vocês usam? Meninas, que desengordurante de cozinha vocês usam? Veja, todo mundo já lembra do Veja, né? E eu tenho acompanhado e feito algumas pesquisas, até mesmo para trazer essas informações. Uma outra marca, tão boa quanto, custa menos da metade do Veja. Só porque não tem aquele sprayzinho, né? Então, aí a empregada lá em casa bota na lista, Veja. E aí eu já sei que é o desengordurante, vou lá e compro outra marca, boto dentro daquele tubinho. É complicado porque o Bombril, esse que eu compro, não tem como tirar a tampinha. Tu tem que cortar, eles já fazem de propósito, né? Tu tem que cortar a tampinha, mas aí eu boto dentro do outro que é spray. Então, menos da metade do preço, então vale a pena. Só que a gente não pode ir às compras com pressa, nem com fome, né? A gente tem que ir com calma, com uma lista detalhada das compras, a quantidade do que a gente precisa comprar. Porque se tu bota leite, ok, quantos leites eu preciso comprar? 1, 2 litros? Uma caixa? Né? A gente precisa ter as quantidades descritas na nossa lista e a quantidade certinha do que a gente vai comprar. Porque, por vezes, a gente se passa nessas compras também. A lei dos 3 P's é muito boa, utilizo sempre e dá certo. Posso, preciso, para quê? Hoje é uma boa oportunidade para me dar esse exemplo, que eu sempre falo e comento nos cursos. Sabe esses casacos bonitos que vocês veem nas vitrines, né? Eu sonho com um casaco vermelho desses aí faz, acho que umas 4 ou 5 Fena Doce. Junto dinheiro? Tenho.
eu posso comprar, ok. Daí eu vou para a segunda pergunta, eu preciso? Daí eu vou para o meu guarda-roupa e me lembro. Eu tenho 3 casacos preto, um rosa e um cinza. Aí vou utilizar um casaco vermelho quando? Com uniforme do dia a dia eu não posso. Só final de semana quando tem festa. Então, o inverno, quantos meses a gente tem de inverno? Se resume aí a 6 dias por mês no inverno que eu vou usar. Então, no máximo 10 dias prováveis que eu vou usar o tal do casaco vermelho. Então, eu preciso do casaco vermelho? Não, eu não preciso. Então, para que eu vou comprar? Então, se a gente, diante de toda compra, a gente pensar nessas 3 perguntinhas, posso, preciso e para quê? Tu já vai desistir na hora do preciso, tu já te der conta de que tu não precisa, tu já para ali, tu já nem vai para a próxima pergunta. Deixar para o dia seguinte também é uma alternativa boa, porque às vezes a gente nem se lembra o que a gente tem em casa, né? E aqui não é só para as mulheres consumidoras, mas a gente tem homens tão consumidores quanto as mulheres, né? E a gente precisa deixar para o dia seguinte, quando a gente não sabe se a gente tem aquilo em casa ou não. Aí passa na frente daquela vitrine linda, maravilhosa, promoção, 50% de desconto, 50% off. E aí tu já te enlouquece e já quer entrar e ver o que tem de barbadinha para te comprar, né? Essa bota tá ótima, tá preço maravilhoso. Liquidação de inverno, né? A gente tem que comprar no final do inverno, que aí é que a gente aproveita os preços, né? E aí tu compra a tal da bota que estava com preço maravilhoso. E aí tu chega em casa e tu vai olhar 2 botas, já do mesmo modelo, do mesmo estilo daquela. Apenas vai ser mais uma, né? Tu aproveitou a promoção, ok. Mas tu precisava? Não precisava. Então, aí a gente perde nesse momento, né? Às vezes a gente não se dá conta também, aproveitando as promoções, que tem algumas embalagens. Leve 1,5 kg e pague apenas 1,2 kg. Aí, se tu pegar aquela embalagem, isso é bem real com o Nescau, que eu costumo fazer, com o Omo também dá certo. Então, tu pega o preço, o Nescau da lata e o Nescau do sachê, por exemplo. Divide o valor do Nescau da lata pela quantidade que vem na lata. E divide o valor do sachê pela quantidade que vem no sachê. O sachê é mais caro do que a lata. Então, tem coisas que não adianta a gente pensar em sustentabilidade, a gente tem que pensar no nosso bolso, né? Então, a gente precisa pesquisar e analisar. Se a gente não for com calma no super, a gente já vai sair comprando o que vê pela frente. E aí a gente vai perder dinheiro. Experimentar, se for possível. Aqui já teve gente que comprou na internet roupas, calçados que não serviu. É bem comum, né? Eu, inclusive, já comprei vestido pela internet. Era um vestido de madrinha de casamento. Tive que deitar na cama, encolher a barriga para o meu marido fechar para vestir a roupa. Então, a gente precisa experimentar. Se quer comprar na internet, compra uma marca que tu possa ir numa loja, experimentar, ver que te serve. Calçados é muito comum, né? Várias lojas de calçados que têm marcas que tem nas lojas físicas. Então, experimente na loja física. E, se está mais barato na internet, compra na internet. Mas, primeiro, experimenta. Evitar comprar prazo. Sempre, sempre, sempre pagar à vista e conseguir bons descontos. A gente consegue muitos descontos comprando à vista. E, antes de mais nada, verificar se cabe no orçamento, né? Não adianta a gente pensar, trabalhei duro, me matei o mês inteiro, fiz hora extra, eu mereço. Eu vou me dar de presente uma bolsa nova. Aí vai lá, desfila com a bolsa na loja, se olha. Ai, tá lindo, né, gurias? Olha, que maravilhosa. Chega lá no trabalho, as gurias só elogiam. Ai, que bolsa linda, maravilhosa. Chega no final do mês, quando chega o salário, não tem nem dinheiro para pagar a tal da bolsa. Vai entrar no negativo, porque não verificou se cabe no orçamento. Então, antes de mais nada, verificar se cabe no orçamento. Sonhar é o segundo pilar da metodologia. Vocês já traçaram quais são os sonhos de vocês? Já botaram no papel quais são os sonhos? O que eu quero para a minha vida? Quais bens de consumo eu quero adquirir? A gente precisa sonhar, a gente precisa saber quais são os nossos sonhos e saber quanto que eles valem. E até onde a gente iria por eles. Para saber o que vale o nosso esforço para chegar
até ali, quando a gente vai atingir esse sonho. Os sonhos, eles devem ter prioridade na nossa vida. Se a gente não colocar prioridade nos sonhos, a gente vai gastar com outras coisas que não são prioridade e que vão nos afastar dos nossos sonhos. Por isso, a gente precisa reter parte dos nossos ganhos para os sonhos, para depois a gente adequar as despesas. Essa é uma inovação que a metodologia da DSOP traz para a gente, através dessa educação financeira. Como é que a gente vai realizar os sonhos? Então, aqui tem os prazos, né, para a realização dos sonhos. Crianças já a partir dos 7 anos de idade, a gente já pode começar a dar mesada, já pode também trabalhar essa metodologia com elas. Só que os prazos são diferentes, né? Um prazo de um adulto, a gente tem sonhos de curto prazo até 1 ano, de médio prazo até 10 anos e de longo prazo acima de 10 anos. Para as crianças, o prazo é de curto prazo até 3 meses, médio prazo até 6 meses e de longo prazo acima de 6 meses. Tá? Então, eu preciso definir quais são os meus sonhos, de curto, médio e longo prazo. Tracem no papel, desenhem numa folha todos os sonhos que vocês têm. E aí, do lado, coloquem o preço de cada um deles e vão elencando, por faixa etária, claro, né, por faixa de preço, cada um dos sonhos de vocês. Os sonhos mais baratos vão ser os de curto prazo, que vocês podem realizar em até 1 ano. O de médio prazo até 10 anos. E os de longo prazo acima de 10 anos, que a gente já indica, nesse caso, a independência financeira. Que vocês possam reter, no mínimo, 10% dos ganhos para a independência financeira. Por que a gente precisa ter os 3 sonhos definidos? Eu não tenho um sonho de curto prazo. Eu só tenho um sonho que eu quero trocar de carro, mas não vai ser agora, vai ser daqui uns 5 anos. E por que a gente precisa ter os 3 sonhos ao mesmo tempo? Porque eu preciso ter uma satisfação em estar realizando. Eu preciso juntar dinheiro. E se eu esperar 5 anos para realizar aquele sonho, ao final de 1 ano, 2 anos... Eu faço, sim, senhora. Senhora, eu compro esse casaco, eu comprei aqui. Eu compro aqui, senhora. O que eu estou ensinando é educação financeira. A gente precisa ter, então, os 3 sonhos, porque ao final de 1 ano, 2 anos, se eu não realizar aquele sonho, eu não vou ter motivação suficiente para continuar juntando dinheiro para a gente poder realizar o sonho de médio e de longo prazo. Então, por isso que eu preciso separar para os 3 sonhos ao mesmo tempo. Curto, médio e longo prazo. O Sicredi pode ajudar vocês na realização dos sonhos em vários produtos, né? Poupança, Sicredi Invest, fundos, consórcios. Todos os produtos à disposição para ajudar os associados na realização dos sonhos. Orçar é o 3º pilar da metodologia. E aqui a gente já tem uma peculiaridade da DSOP, que traz um orçamento diferente do orçamento convencional. Tem alguém aqui formado em administração ou ciências contábeis? Como é que é o orçamento que a gente conhece, né? O que eu ganho, eu tiro as minhas despesas, e o que sobra é lucro ou prejuízo, né? Então, o orçamento da DSOP, ele traz essa diferença. O que eu ganho, eu separo para os meus sonhos, e o que sobra, eu adequo às minhas despesas. Então, assim é que a gente vai conseguir realizar os sonhos. Aqui a gente faz a primeira coluna com o orçamento antes do diagnóstico financeiro e depois o orçamento da DSOP. Então, vocês vejam que esse exemplo, essa pessoa separou lá em cima para os 3 sonhos. Então, uma pessoa que recebe R$ 1.800 por mês, separou para os 3 sonhos. A câmera fotográfica, curto prazo, a viagem de médio prazo e a independência financeira, 10%. Então, R$ 30 ela separou para a câmera fotográfica, R$ 100 para a viagem e R$ 180 para a independência financeira, 10% do orçamento. Então, ficou ali R$ 1.490 para ela adequar para as despesas. Mas não vai ser possível. É possível, sim.
Então, no mínimo de 20% a 30% é possível a gente reduzir com a educação financeira. E aí, então, a gente tem esse exemplo, uma pessoa que tinha R$130 negativo de despesa, ao final dos 30 dias, fez todo esse orçamento e fechou ali com R$90 positivo. Esse trabalho é feito pela DESOP. A DESOP é uma empresa bem conceituada, aí, que tem, inclusive, sede nos Estados Unidos, e eles pesquisam e fazem todo esse trabalho que essa metodologia deu certo. E como eu já testei, eu posso dizer para vocês que dá certo, sim. Poupar é o último pilar da metodologia. E poupar é diferente de investir, tá? Poupar é quando a gente acumula valores no presente para utilizar no futuro, o que geralmente envolve mudança de hábitos. E investir é a gente empregar o dinheiro poupado em alguma aplicação que renda os juros, né? Então, a gente pode poupar de outra forma que não seja só arrecadar os recursos. Por exemplo, quando a gente deixa de gastar, economizando com água, luz, a gente está poupando também. E para onde vai o dinheiro? Por vezes a gente nem se dá conta. Isso é só um cafezinho. É só um lanchinho, né? A gente não se dá conta, mas é nas pequenas coisas, sim, que tem os grandes volumes. E aqui a gente traz essa tabela, um exemplo para vocês. Se a gente gastar R$1 por dia durante 5 dias, em 20 dias eu vou ter perdido 14.400, e em 20 anos, 14.400, e em 30 anos, 41.500. Com R$1 por dia. R$2,50, um cafezinho. Nem está R$2,50, já está mais, né, do que isso. 54.000 em 20 anos, 155.000 em 30 anos. Um cinema, R$40 por final de semana. 115.000 em 20 anos, 332.000 em 30 anos. E R$200 por mês, 144.200 em 20 anos e 415.000 em 30 anos. Então, para a gente se dar conta que é, sim, nos pequenos valores que a gente consegue acumular e juntar economizando. Aqui a gente traz mais um exemplo, né, para a gente poder botar a cabeça para pensar e raciocinar aqui o quanto antes a gente começar melhor. João, a partir dos 25 anos de idade, guardou R$200 mensais na Previdência e parou de contribuir aos 35, deixando o dinheiro aplicado até os 65 anos, totalizando 10 anos de contribuição. A Vera iniciou as contribuições aos 35 anos de idade, também com R$200 mensais, e parou de contribuir aos 65 anos, contribuindo, portanto, durante 30 anos. A pergunta é, quem tinha mais dinheiro acumulado aos 65 anos? A Vera ou o João? O que vocês acham? Sim, aqui está aplicado, ó, a juros de 1% ao mês. Se tu fizesse uma aplicação, né, colocando esse valor. O João aplicou por 10 anos, mas ele começou aos 25. A Vera aplicou durante 30 anos, e ela começou aos 35. Quem teria mais dinheiro acumulado? A Vera ou o João? O João? Por que o João tem mais? Porque ele começou antes, né? Ele começou mais cedo. Então, vejam que ele contribuiu 3 vezes menos do que a Vera e ele conseguiu mais do que o dobro dela, porque ele começou mais cedo. Então, isso é para provar para vocês que o quanto antes a gente começar a se preocupar com o nosso futuro, com a nossa aposentadoria, melhor vai ser para a gente mesmo. Menor é o esforço que a gente vai ter que fazer para chegar lá. Agora, aqui para encerrar, eu tenho um vídeo para passar para vocês, que é um vídeo sobre o planejamento financeiro. Uma senhora que conta um pouco como é que foi essa jornada dela, de trabalhadora a futura aposentada. E é um vídeo bem interessante que traz muitas informações e reflexões que a gente precisa fazer a respeito da aposentadoria. Recife. Eu sou mais de São Paulo do que de Recife. É aqui que eu tenho meus amigos, minha família, né? Estudei aqui. Eu fui educadora há muitos anos, né? Eu dei aula
19 anos. Eu fui praticamente criada para casar, né? Eu estudava piano e falava francês, né? Tive 2 filhas e logo depois meu marido morreu. Com 30 anos ele morreu de infarto. Aí, como eu tinha habilidade com a língua, eu resolvi fazer jornalismo. Durante 8 anos eu mantive as 2 profissões. Eu fiquei 13 anos como diretora de comunicação. E eu tive que aposentar porque essas multinacionais, você sabe, é compulsório, né? Quando chega entre 60 e 63 anos, você é obrigado a parar. A hora H é terrível. É terrível. Eu fui parar no psiquiatra. Você tem um choque, é brutal. É muito difícil. Aposentadoria, todo mundo fala hoje, é uma verdade, quer dizer, aposentadoria é algo que você tem que preparar na sua juventude, porque que vai ser um choque quando você chegar lá, vai. É inevitável. Esse é um problema. Essa moçada que está vindo aí, o que eu acho que é a geração desses meninos que estão aí, a diferença que eu vejo é a coisa da idade. Quando a gente é jovem, assim, a gente não imagina. Só que a vida é assim, um átimo, né? A gente não imagina que a vida passa tão rápido, né? E de repente passa. As gerações futuras, elas já vão estar esclarecidas para esse tipo de problema. Quando a nossa geração não estava. E a gente achava que estava, né? O pior é isso. Eu tenho que trabalhar para me manter enfim, continuar a vida. Por exemplo, você tem um computador. Para você ter um computador, você precisa ter uma banda larga, precisa ter uma operadora. Se você tem TV a cabo, você precisa ter dinheiro para pagar a operadora. O celular precisa ter o 3G, você precisa pagar. Então, hoje, os custos fixos de um aposentado hoje são muito maiores do que há um tempo atrás. Eu tenho 67 anos. Minha mãe vai fazer 93 esse ano. Meu avô morreu com 98. Se não houver nenhum acidente de percurso, eu ainda tenho 30 anos pela frente. Quer dizer, quem é que vai me sustentar durante esses 30 anos? Essa é a nossa realidade. E o que você está fazendo com o seu futuro? Porque o futuro começa agora. Essa é a mensagem que a gente tinha para trazer para vocês sobre educação financeira. Algumas reflexões importantes que a gente possa se preparar hoje para a nossa aposentadoria amanhã ser mais tranquila e não seja tão dolorosa quanto essa nossa amiga aí que comentou no vídeo. Obrigada, então, pela presença de todos. Uma boa noite.